Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam vocês todos muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé, o canal que estuda o Catecismo da Igreja Católica, o canal que estuda a Palavra de Deus. São os dois cursos que temos aqui disponíveis por enquanto. Logo, logo, se Deus quiser, teremos outros cursos aqui também. Mas, por hora, esses dois cursos que você pode assistir às aulas passadas, procurando ali nas nossas playlists, você vai encontrar todos os vídeos que a gente vem lançando já desde o ano passado. Então, você pode rever os conteúdos, se você perdeu alguma coisa, você pode encontrar lá e assistir. E esses conteúdos, com certeza, vão nos ajudar numa caminhada mais segura da nossa fé, vão nos aproximar mais do Senhor, porque vamos conhecê-lo melhor. É isso? Então, através também do conhecimento, não só das nossas experiências pessoais na oração e na reflexão, na meditação, mas também pelo estudo, o Senhor se mostra e se revela a nós, e isso é muito importante, né? Bem, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de fazê-lo. Da mesma forma, pedimos que acione o sininho para receber as notificações de nossos lançamentos. Compartilhe esses conteúdos com a sua rede de contatos, os seus parentes, os seus amigos, os seus irmãos de comunidade. E se você gostou desses nossos conteúdos, não deixe de dar aí o seu positivo. Combinado? Vamos agora, então, à nossa vinheta e já já nós retornamos com o Catecismo da Igreja Católica. Até já! Muito bem, meus caros amigos, meus queridos irmãos, estamos de volta e, como fazemos habitualmente, queremos pedir ao Senhor que venha em nosso auxílio, venha nos iluminar com o seu Espírito, venha encharcar o nosso coração com a sua graça. Deus quer habitar em nós de uma forma ainda maior, desde que a gente abra o nosso coração. O Senhor não força a entrada, o Senhor não nos obriga a nada, pelo contrário, Ele aguarda que a gente abra o nosso coração para que Ele venha e faça em nós a sua morada. E o agente dessa transformação e dessa graça é o Espírito Santo de Deus. E nós queremos clamar então a Ele que venha nos ajudar, venha tirar de nós toda a resistência, venha abrir a nossa mente e o nosso coração para tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar no dia de hoje. Então, você é convidado a rezar junto comigo, pedindo a luz do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tendes concedido, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos, se vocês bem se recordam, nas aulas passadas nós vínhamos tratando de um Deus que é todo-poderoso e que é também o Criador de todas as coisas, o Criador do céu e da terra. Na aula passada, então, nós pudemos refletir e meditar que nós somos filhos de Deus, sim, por quê? Porque Ele nos criou à sua imagem e semelhança e nos sustenta com a sua providência, com o seu amor, com a sua bondade. Através do nosso batismo, meus queridos amigos, nós fomos adotados, mergulhados, enxertados em Cristo e nos tornamos os seus irmãos. Irmãos de Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. Olha que coisa linda. Bem, o parágrafo 287, hoje,
vai nos trazer uma informação muito importante. Vamos fazer esta leitura juntos? Acompanhe comigo o parágrafo número 287. A verdade da criação é tão importante para toda a vida humana que Deus, em sua ternura, quis revelar a seu povo tudo o que é útil conhecer a este respeito, para além do conhecimento natural que todo homem pode ter do Criador. Deus revelou progressivamente a Israel o mistério da criação. Ele que escolheu os patriarcas, que fez Israel sair do Egito e que, ao escolher Israel, o criou e o formou, se revela como aquele a quem pertencem todos os povos da terra e a terra inteira, como o único que fez o céu e a terra. Meus queridos amigos, na pedagogia de Deus, ele vai se revelando e se dando a conhecer progressivamente, aos poucos, passo a passo, na medida em que Deus percebe que nós estamos preparados ou amadurecidos para a gente receber estas revelações. Olha, se Deus se revelasse a nós de maneira total, de uma vez só, seguramente nós morreríamos num grande êxtase, não suportaríamos, porque a beleza e a grandiosidade de Deus não nos seria suportável. Olha, nós encontramos diversas passagens ao longo das Escrituras em que a gente pode perceber que os filhos de Deus compreenderam como é que o Senhor age. Por quê? Porque Deus foi dando a se conhecer e o faz assim até hoje. Na medida em que nós vamos amadurecendo, que nós vamos estando prontos, o Senhor vai se revelando a nós, especialmente lá na oração, especialmente na meditação. Deus se dá a conhecer. Bem, a gente vê lá na Sagrada Escritura, por exemplo, lá no livro dos Salmos, o autor sagrado escrever uma coisa que ninguém tinha dito, senão o próprio Senhor tendo revelado a ele. E no Salmo 123, nós encontramos: nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Ou no Salmo 133, quando o salmista diz: de Sião te abençoe o Senhor que fez o céu e a terra. Quem é que contou para eles, hein? Que Deus era o Criador de todas as coisas e o Criador do céu e da terra foi o próprio Senhor. Foi o próprio Espírito de Deus quem foi revelando isso ao autor sagrado, que registrou isso nos seus escritos. Deus já havia revelado a eles que ele era, sim, o Criador do céu e da terra. No parágrafo 288, na sequência desse que nós acabamos de ler, nós encontramos que a revelação da criação é inseparável da revelação da aliança de Deus. E dessa forma, então, meus caros, a criação é o primeiro passo rumo a esta aliança que tem o seu ponto mais alto. Em Jesus Cristo, a nova, a eterna aliança. Vocês se lembram que na aula passada nós comentamos isso, não é? Nós dissemos que a criação é muito importante, sim, porque ela é o início de uma história que é chamada História da Salvação e que culmina em Jesus Cristo, no seu ponto mais alto. Bem, através dos profetas, essa mensagem vai sendo disseminada, vai sendo internalizada pelo povo de uma forma cada vez mais intensa e de uma forma cada vez mais amadurecida. Faz parte desse processo de revelação que culminaria na revelação total, quando Deus se escancara e se revela plenamente e totalmente em Jesus Cristo, seu Filho e nosso Senhor. Bem, agora vejam
que interessante o que nós vamos falar para vocês agora. Segundo os estudiosos das Sagradas Escrituras, provavelmente este poema sobre a criação, que nós encontramos lá nos capítulos iniciais do livro do Gênesis, foi elaborado num tempo muito posterior, no tempo do exílio do povo de Deus lá na Babilônia, quando então o povo de Israel estava escravizado, cativo e muito longe da sua pátria natal. Isso se deu, esse exílio, aproximadamente no ano 580 a.C., ou seja, no século VI a.C. Foi nesse período que o livro do Gênesis foi escrito. Então, lembrar e pensar sobre as suas origens era uma forma que aquele povo tinha de preservar a sua própria cultura, uma forma que eles tinham de preservar a sua fé no Deus de Israel. Por isso, escrever sobre as suas origens era sim uma estratégia muito boa, era uma estratégia legítima de sobrevivência no meio de uma opressão que eles sofriam por conta daqueles babilônicos. Olha, escrevendo então sobre as suas origens, o povo de Israel, quando narrava as coisas, ele aproveitou para criticar algumas práticas de diversas coisas, por exemplo, sociais, até mesmo culturais dos babilônios, e também aproveitou para mostrar que o seu Deus, o Deus único de Israel, era completamente diferente daquelas divindades pagãs lá da Babilônia. E isso aparece em alguns conteúdos que a gente vai ver agora. Vejam que interessante que é isso. Por exemplo, em primeiro lugar, o Deus de Israel é poderoso. Basta falar para a vida existir. É o que nós lemos lá na narrativa da criação, não é? Faça-se e as coisas acontecem. A sua palavra então tem força, a sua palavra é criativa e o povo de Deus exilado abomina a idolatria daqueles seus opressores e, da mesma forma, abominam aqueles símbolos da religião deles e da fé que eles tinham, que era uma fé pagã, panteísta. Outra coisa que nós percebemos nas narrativas do livro do Gênesis e que mostram uma forma que o povo de Israel teve de criticar os seus opressores através dos textos bíblicos. Por exemplo, no texto da própria criação, nós encontramos lá os chamados luzeiros. Você já percebeu isso quando você leu este primeiro capítulo do livro do Gênesis? Os chamados luzeiros, que só vão aparecer lá no versículo número 14. Esses luzeiros não são chamados de sol e lua. Sabe por quê? Porque o sol e a lua eram adorados como divindades lá na Babilônia. Então, por essa razão, sol e lua não são tratados como divindades, mas sol e lua, ou os luzeiros, têm apenas tarefas. Tarefas específicas que se resumem a separar o dia da noite ou de iluminar toda a terra. Outra coisa que a gente percebe nesta estratégia do povo de Israel quando escreveu o livro do Gênesis para mandar recado para os seus opressores babilônicos. Deus descansou no 7º dia. Por que o autor sagrado escreveu isso? Porque lá no cativeiro, onde eles estavam na Babilônia, exilados, aquele povo, o povo de Israel, era obrigado a trabalhar de sol a sol, de domingo a domingo. Então, dessa forma, o povo de Israel também deve seguir o exemplo do Criador e não ficar trabalhando de domingo a domingo para os babilônios, seus opressores. Ele deve, sim, parar, descansar, meditar e rezar
para alimentar o sonho da libertação daquele cativeiro. Vocês perceberam, então, essa estratégia do povo de Israel para orientar as suas ações frente àqueles problemas que eles enfrentavam no dia a dia do seu exílio? O autor sagrado, então, do livro do Gênesis, ainda polemiza um pouco mais. Ele arruma um pouco mais de diferenças com as divindades da luz lá dos babilônios. Ele faz isso, por exemplo, lá no livro do Gênesis, capítulo 1, quando ele fala que a primeira obra é justamente a criação da luz. É a primeira coisa que é criada, é a luz. E por isso, a quarta criação, ou seja, aquela criação que está bem no centro do tempo dos 7 dias, do quarto dia, da mesma forma se situa nesse âmbito. Nós vemos que neste quarto dia foram criadas o sol, a lua e as estrelas, que são obras de luz. Sol, lua e estrelas. Mas deixa muito claro para os babilônios e para todos que leem essa narrativa que essas criaturas não são divindades. Fazem apenas um trabalho relevante de mandar a sua luz, não é? Vejam que interessante que nem na narrativa da criação da luz do primeiro dia o sol, a lua e as estrelas são citados, né? De forma que o autor sagrado não enaltece e não valorizam essas criaturas, sol, lua e estrelas, como coisas muito importantes, ao contrário dos babilônicos que tinham nessas coisas deuses, e eles então adoravam a essas coisas. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Vamos ver. Será que foram mesmo 7 dias para tudo ser criado? Não. Não foram 7 dias, como parece ser na leitura e na narrativa do texto bíblico. Onde a gente lê a palavra dia, na verdade significa um período de tempo indeterminado. Noutra passagem bíblica, nós encontramos que para Deus um dia são como 1000 anos. Então, aqui também, este dia é um tempo que não tem uma medida exata. E são, na verdade, períodos de trabalho em que todas as coisas foram criadas por Deus. O autor sagrado, então, colocou Deus dentro de um período de trabalho em que ele foi realizando todas as coisas, que pode ter demorado uma semana, um mês, um ano, um século ou milhares de séculos. Não importa. Em algum ponto da história, Deus manifestou a sua vontade e proferiu o seu faça-se, e tudo aconteceu do nada, como a gente já conversou na aula passada, tá certo? Então, meus caros, nós explicamos também na aula passada que o autor do livro do Gênesis não teve a intenção de registrar uma idade para o mundo, mas tão somente quis dizer que este mundo teve um início no princípio, lembram? Teve um início e que este mundo não é eterno. Começou a partir de um determinado ponto, num determinado tempo. Eterno é Deus, e somente Ele, que sempre existiu. Outro fato interessante sobre o livro do Gênesis, queridos amigos, é que ele teve diversas fontes e até mesmo diversos autores. Esses autores, essas fontes depois foram unidas, juntadas e colocadas numa ordem inspirada, com certeza, numa ordem inspirada
pelo Espírito Santo, inclusive no início da Escritura, para narrar, para falar da criação de todas as coisas feitas pelo Deus único, o Senhor de todas as coisas. Mas desde o princípio do texto bíblico, meus caros, nós podemos perceber a inspiração do Espírito, a inspiração de Deus. Por quê? Porque mostram, isso você vê claramente no livro do Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2, você percebe claramente na narrativa da criação a bondade de Deus. Você percebe a vocação do homem. Você percebe o drama do pecado. Você conhece e percebe a esperança da salvação. Meus queridos amigos, se a gente fizer uma leitura do livro do Gênesis à luz de Jesus Cristo, ou seja, tendo Cristo como chave de leitura, essas palavras vão se enriquecer e vão ganhar vida e se tornarão uma fonte principal para uma catequese, por exemplo, sobre a criação, sobre o pecado e sobre a promessa da salvação. Meus caros amigos, a criação está aí, à nossa disposição. Obra de amor de um Deus todo-poderoso, amor que não cabe em si mesmo e que transborda para todos nós, os seus filhos. Nós somos convidados a meditar sobre este grande mistério de um Deus que coloca tudo à disposição de nós, para nós adorarmos a Deus, para nós o louvarmos, para nós o bendizermos, para nós podermos fazer da nossa vida uma vida de alegria, de paz, de felicidade, desfrutando de todas as coisas. Então, a obra da criação existe não para que nós nos submetamos a ela, pelo contrário, mas que nós possamos dar nome e dominar todas as coisas com parcimônia, com equilíbrio, com abertura aos irmãos, especialmente os carentes, os mais pobres, os necessitados. A palavra de Deus nos sugere muitas coisas. Vocês viram quantas coisas ricas nós descobrimos nesses poucos parágrafos que nós estudamos hoje? Pois é, nós queremos na sequência, como a gente já propôs na aula passada, além de deixar uma proposta de leitura, seja de um texto bíblico como do catecismo, queremos deixar uma pergunta para você responder e colocar aqui nos comentários, na parte de baixo do nosso vídeo, de forma que todas as pessoas que estiverem lendo este seu comentário possam também crescer, perceber a grandiosidade de Deus através da sua reflexão. É uma forma de nós vivermos uma vida de comunidade aqui neste ambiente virtual das nossas aulas no YouTube. Então, não deixe de participar. As perguntas são simples, nós não queremos dar nota, nem criticar, nem falar nada. Tão somente queremos dizer a Deus como nós entendemos a maravilha da criação que Ele realizou e continua realizando, porque a criação de Deus não para nunca. Deus é eterno e a sua criação continua afora por toda a eternidade. Deus vai criando, criando, sempre criando, também nós, nossos filhos, nossos netos, bisnetos e assim todas as gerações, desde dos nossos primeiros pais. O Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde. E eu espero revê-los todos no nosso próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado desta nossa aula de hoje. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.